Bom dia. Vamos para mais um estudo, continuar na recordações da existência da vida corpórea, né? Página 187 agora, 307. Vamos conectar para começar esse estudo. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido por mais esse estudo, por mais esta oportunidade, agradecido por esses nossos irmãos espirituais desencarnados que são trazidos aqui para estudar conosco e agradecido por estar levando esse estudo a outras pessoas. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá, na pergunta 307, ele pergunta assim: como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Aí ele responde: de uma e outras formas. São-lhe como que presente todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. É essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verifica que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Ou seja, irmão, o espírito, né, quando ele desencarna, né, ele passa algumas coisas das suas vidas. Passa todas as suas vidas, principalmente a que ele veio como um planejamento, né? Como houve um planejamento, passa ali onde ele acertou e onde ele errou. Mas tem coisas que não é necessária passar, mas se for necessária, é passado, né? Então, quando ele se desmaterializa, né, ele não se importa com essas coisas materiais, qual era a sua casa, quantas casas você tinha, quantos carros você tinha, quanta esposa você tinha. Ele não se mete, ele não se lembra dessas coisas se não for necessário, né? Então, muitas vezes, nós temos irmãos que desencarnam e quando são trazidos numa mesa mediúnica, muitas vezes não fala coisa por coisas, porque não se lembram. Ele procura se lembrar, né? Então ele começa a puxar na memória. Quando você pergunta várias coisas a ele, ele fala: eu não me lembro disso. Não, eu não sei o meu nome, eu não lembro do meu nome. Ou às vezes lembra, né? Ou às vezes lembra, né? Muitas vezes também, né? Ele fez algum ato, né, que esse ato marcou, isso ele vai lembrar, porque a sua consciência está lhe cobrando. Muitas vezes quando ele se suicidou, ou quando ele fez mal, quando ele persegue alguém, né? Então, muitas vezes é um espírito buscá-lo que for o seu amigo aqui terreno, mas ele não se lembra desse amigo, porque sua vibração está em outro patamar, né? Em outra dimensão. E na 308, ele pergunta assim: o espírito se recorda de todas as existências que procederam a que acabara de ter? Todo o seu passado se lhe dobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como dissemos, não se recorda de todo, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembram-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências que se pode considerar como a infância do espírito, essa se perde no vago e desaparece na noite do esquecimento. Ou seja, ele não se lembra todas as suas vidas, mas está registrada toda a sua vida na sua caixa kástica, ou seja, no seu corpo búdico, porque lá fica registrada toda a sua vida, mas ele fica no esquecimento do espírito, mas está registrado, né? Então,
se houver necessidade de procurar suas vidas, algumas vidas suas passadas, ele vai achar. Ele vai abrir e vai achar, porque está registrado isso, né? Isso está guardado, né? Então, temos espírito que consegue fazer abrir essa caixa para poder ajudar alguns espíritos aqui. Olha, lembra dessa sua vida? Aí vai lá e busca. Olha, lembra desse aí que você está perseguindo? Foi um irmão seu, foi seu pai, foi sua mãe, foi sua esposa, e vai puxando, né? Na 309 ele pergunta assim: como considera o espírito o corpo de quem vem de separar-se? Então, como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável que a embaraça, sentindo-se feliz por estar livre dela. Então, o corpo que ele vem separar, né, o espírito, né, na hora do seu desencarne, separa daquele corpo, deixa aquele corpo. O espírito se sente feliz, aquele espírito mais evoluído. Ele se sente feliz, porque se libertou daquela carcaça, daquela prisão, né, que limitou muito o espírito. Já agora os espíritos que ainda é preso à matéria, que quer viver aqui, ele sente falta do corpo, que ele quer voltar, ele acha que ainda está vivo, ele ainda não reconheceu o que fez a passagem. Ele não, ainda, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento não, por falta de estar no padrão vibratório ideal, ele se materializou de uma certa forma, né, que ele sente falta do corpo. Então sente falta de bebida, sente falta de sexo, sente falta de conversar com outros, sente falta de tomar um banho, sente falta de tudo, porque ele ainda está aprisionado, ligado àquele corpo ainda, né? Então por isso que eles têm que ser orientados, né, a sua mente, para que ele realmente reconheça que está livre, que voltou para o mundo espiritual. E na letra A ele pergunta ainda assim: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa, né? Então, que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Olha só, é uma pergunta que você tem que analisar. Os espíritos superiores não vão ligar para isso, mas tem espíritos que ainda são ligados ao corpo e sente as larvas, né, ainda comendo seu corpo, entrando para dentro do seu corpo. Ele tem essa sensação, porque isso não está acontecendo, né? Tem espírito que ainda se sente preso dentro do caixão, né? Então eles falam que estão dentro da caixinha ainda, né, que tem verme comendo ele, mas aí nós temos que, com oração, com vibrações positivas, com orientações, falando com ele, explicando a situação para que ele consiga se libertar desse corpo em decomposição. Então essa palavra aqui, se sente indiferente, são para espíritos que já não estão mais ligados à matéria. Porque tem espírito que está ligado à matéria que ainda sente esses vermes, ainda fazendo com que ele sintam dor, sinta uma sensação estranha, ok? Então, ter cuidado com essa pergunta. Então, vamos fazer nossa oração, agradecer, né? E continuar depois do nosso estudo. Obrigado, bom Espírito presente aqui. Muito obrigado, meus amigos espirituais. Obrigado a esses irmãos desencarnados que aqui estão presentes. Que eles saibam que já fizeram a passagem, que eles têm que ir para um tratamento. Para isso, eles precisam aceitar a oferta que está dando a eles, da mão estendida desses nossos irmãos caravaneiros, para levar para um tratamento. E obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E damos término no nosso estudo. Que assim seja e assim é.